sou eu que estarei falando e o tema da noite para nós refletir é o poder do silêncio. Nós poderíamos começar a nos perguntar, uma vez que a fala sempre se remete a nós mesmos, quando ouve agora o título, o poder do silêncio, como eu me sinto? Como eu me percebo quando ouço o poder do silêncio? Conceituaria-me uma pessoa silenciosa? Conceituaria-me uma pessoa barulhenta? Quem sou eu? E as próximas reflexões vão ser nesse movimento, nesse direcionamento de nós, todos nós na humanidade, segundo as instruções que os benfeitores vêm nos trazer. De um modo geral, nós somos seres bastante desestruturados e muito barulhentos. Então é necessário aprender a trazer o desenvolvimento do silêncio interior. Vamos começar com Herculano Pires, que no livro O Ser e a Serenidade, ele diz o seguinte: os rumores do mundo não devem ser afastados, mas é para enfrentá-los que estamos no mundo e, na verdade, fazemos parte dele. Os sentidos não devem ser asfixiados, o espírito não deve alienar-se, mas a semelhança do Deus bíblico deve boiar sobre as águas. E onde nós estamos? Boiando nas águas ou sobre as águas, né? Podemos começar a pensar assim. E Emmanuel, no livro Mãos Unidas, diz: a tua existência na Terra é um livro que estás escrevendo. Cada hora é uma afirmação de tua personalidade. Sabemos o que estamos escrevendo? Sabemos que somos os autores do livro da vida que nós estamos escrevendo no dia a dia, pelo nosso modo de pensar, sentir e agir? Joana de Ângeles prossegue no livro Jesus e Vida: aumenta volumosamente a balbúrdia no mundo. A barulheira atude a criatura humana, cuja constituição física e emocional apresenta limites para a zoada, em face dos decibéis suportáveis. Nós vamos compreendendo que realmente as músicas deixam a pouco e pouco de ser harmônicas para se apresentarem ruidosas. Se nós olharmos na realidade do mundo atual, sem nenhum sentido estético, expressando os conflitos e as desordens emocionais dos seus autores, tanto os que as elaboram e os que as cultuam, numa tormentosa conspiração para o desaparecimento do sentido de equilíbrio da vida humana. O equilíbrio é resultante da individualidade, da essência interior que cada um de nós cultua. E lembrando que nós, como seres imortais que somos, nós estamos de volta à Terra com estes hábitos aqui existentes para nos posicionarmos diferente. E isto compete a cada consciência se eleger. Se eu não gosto de músicas menos barulhentas, por exemplo, eu vou me educando, eu vou me elegendo a movimentos diferenciados e com isso colaborando com a minha harmonização interior e a harmonização do meio onde que nós nos encontramos. Ainda em Jesus e Vida, no livro, Joana prossegue: os diálogos mais parecem discussões calorosas, em que se debate com ardor, em competição injustificável e tormentosa, do que propriamente uma conversa prazerosa. Observamos quando nós vamos na rua, às vezes, ou quando estamos passando por um pub, por exemplo, quem não entra ou quem passa, as conversas, a tonalidade da voz, ou nos próprios lares, dependendo da cultura, de onde que estamos vindo. Outro dia tivemos uma experiência interessante, alguém estava nos procurando e estávamos conversando, e eram diferentes culturas, e uma pessoa disse assim: meu Deus, eu tenho a impressão que estão sempre gritando. Os outros da outra cultura. E a outra pessoa disse: mas não é gritar, estou falando. E a gente vai compreendendo os estudos, a diferença do nível de consciência. Às vezes eu posso ser aquele espírito que fala extremamente alto e não percebo que está incomodando o outro, porque não tenho consciência de mim.
porque não desenvolvia essa centralidade de uma harmonização da tonalidade da voz, que já é oriundo de equilíbrio emocional bastante. A arte da conversação cede lugar aos temas vazios de significado e de edificação, permanecendo adstrita à vulgaridade e queixas com que mais se entorpecem ou se irritam os indivíduos. O que predomina na conversa humana, quando encontramos, são fatores, referências que nos auxiliam a edificar, a crescer, referências construtivas sobre a análise de eventos, ou o que é que predomina? Consultamos nossas consciências, que normalmente predomina quando estamos conversando com os outros. O alto volume dos ruídos externos retira o sentido do prazer de ouvir-se, em decorrência da agressão ao aparelho auditivo. Nossos aparelhos, nossos órgãos, eles têm dentro da nossa natureza limites. Então, obviamente, que vai desestruturando esses órgãos biológicos, refletindo na desestruturação dos órgãos perispirituais que estão no perispírito. Cada qual, por isso mesmo, impõe o volume da sua voz, dos ruídos do lar, das comunicações e divertimentos através dos rádios e das televisões. Existe isso ainda? Será que a Joana de Anges tem razão do que está falando? Talvez no inverno aqui em Londres não se percebe tanto, porque é frio, a gente fecha tudo que é fresquinha. Mas quando é o verão, abre-se as janelas, as portas, os carros, o capô virado, as portas abertas, e aqueles são, e a gente vai. Temos preocupação de como o vizinho se sente? Queremos impor os nossos gostos no outro, porque não temos consciência que o outro pode não gostar. Outro pode estar doente, estar sensível, e nós ali totalmente insensíveis. É necessário refletir. Tem-se a impressão de que se perdeu o direito de experienciar o silêncio, ou pelo menos de escutar-se em níveis suportáveis e agradáveis, mediante os quais as ondas sonoras produzem empatia e bem-estar. Às vezes tem-se a impressão que é assim. Mas nós podemos começar a modificar. Temos o hábito de ter o volume alto. Ah, mas eu tenho que colocar, senão não ouço. Eduque a audição diferenciada. Porque quanto mais alto coloca, já daqui a pouco tem que ser um pouco mais alto. E assim vai. E aí outro vizinho também, outro também, como é que vai ficar? Então é necessário que alguém se escolha a modificar seus hábitos, porque são hábitos. A animosidade gratuita paira no ar, revelando a insensatez social e o desequilíbrio individual. Nós estamos numa fase muito crucial na Terra, na passagem de planeta de provas e expiações para de regeneração, nesses conflitos emergentes das consciências das individualidades, tendo a oportunidade, dentro da proposta da reencarnação, para a harmonização interior. Então vale a pena refletir da aprendizagem de aprender a silenciarmos mais. E nós vamos ver pela frente, silenciar não é só fechar a boca, vai muito mais profundo o convite que os instrutores espirituais nos emetem dentro deste olhar de ser imortal transitando aqui na Terra. O egoísmo, com todos os famanazes que ele constitui o séquito, impõe-se, retirando os direitos que pertencem às demais pessoas. Certamente, se eu chego em casa, ligo a televisão no meu volume, ou estou no carro que ando e tudo mais, é um movimento extremamente egoístico. Eu não me sensibilizo pela necessidade, eu nem sequer às vezes posso estar considerando que o meu vizinho não gosta, como falamos antes, ou que aquilo pode estar incomodando. Às vezes, muito além do vizinho. Teve recentemente uma pesquisa, que até saiu nos jornais, talvez muitos de vocês já viram, que era uma pesquisa para perceber quais seriam os maiores fatores geradores de estresse. E um deles era o barulho, a voz exacerbada, a bateção de porta de vizinhos um com o outro. Nós somos ainda bastante desestruturados. Já temos consciência como entramos na porta da nossa casa? Quando moramos em prédio, é mais sensível ainda a questão. No Brasil, a gente mora numa casa, tem jardim dos lados. Imaginamos que seja assim, né?
Mas aqui é diferente, quando moramos em prédios é mais necessário essa educação do espírito, porque percebe, ouve. E aí, como sou eu? O que estou contribuindo? Já estou exteriorizando a minha harmonia ou a minha desarmonia? E se eu percebo a minha desarmonia, já estou escolhendo atitudes, comportamentos para me harmonizar conscientemente, mesmo que meu vizinho continue batendo a porta ou fazendo o que seja. Mas eu ser o agente da escolha da modificação. Porque o mais importante não é que os outros vão fazer, porque eles podem não fazer, eles podem seguir com os padrões deles. O mais importante é que nós escolhemos modificar nossos quadros, nossos padrões interiores. Emmanuel, no livro Roteiro, ensina: se é verdade que a civilização refinada de hoje voa pelo mundo, contornando em algumas horas, caracterizando-se pelos mais altos primores da inteligência, possuímos milhões de irmãos pela forma infinitamente distantes do mundo moral. Quase nada diferindo dos irracionais, não conseguiram ainda fixar a mínima noção de responsabilidade. Quando somos responsáveis por nós, como consequência, aí com os outros, este comportamento vai estar se manifestando no nosso modo de ser diário. E, obviamente, no nível onde nós aqui estamos, considerando nossa evolução espiritual, visando mundos celestes, todos nós temos de desenvolver ainda estes aspectos de harmonização interior. O silêncio faz grande falta na civilização contemporânea, complementa Joana de Ângeles. Fala-se em demasia e, por conseguinte, fala-se do que não se deve, não se sabe, não convém, apenas pelo hábito de falar. Quanto mais nós estamos desestruturados emocionalmente, isso muitas vezes é muito inconsciente porque nós os conhecemos muito pouco, mas nós vamos ter esse fator compensatório na nossa psique e a gente começa a falar. Não importa o que é, não tem menos que é, o importante é falar, porque é muito difícil falar. O desconforto emocional é tamanho que nós temos que estar falando qualquer coisa. Então, Joana tem razão. E nós vamos modificando isso na medida que nós vamos nos auto-percebendo. Na falta de um assunto edificante ou com indiferença para com ele, utilizam-se de termos negativos, prejudiciais ou sórdidos, envelhecendo a própria alma, enxovalhando o próximo e consumindo energias valiosas. Pela falta de conscientização e essa necessidade que eu tenho que fazer alguma coisa, então eu falo. E que normalmente, se essa parte desestruturada já fala da minha negatividade, o que eu vou estar emanando? Qual é a probabilidade? São referências de equilíbrio ou referências de desequilíbrio? Vamos adiante. Há uma preocupação muito excessiva em falar, opinar, mesmo quando se desconhece a questão. A gente vai falando, eu penso assim, mas eu acho que é assim, né? Vai no nosso egoísmo. Parece de bom tom a postura de referir-se a tudo, de tudo estar a par, principalmente nessa época corrente que está tudo presente. Então nós temos essa ânsia interior de saber de tudo, de falar de tudo, e pouca preocupação às vezes com a questão ética, estética. Se essa não for desenvolvida, então a probabilidade que vai sair defeituoso. Aumenta assim a maledicência, confundem-se as opiniões, entorpecem seus conteúdos morais das palavras. Lembramos o emocional, da barulheira que vai fazer. Então é natural que, a não ser que remetemos-nos na interioridade, silenciando-nos para nos ouvir, porque é necessário silenciar para poder se ouvir. Essa barulheira ou essa desestruturação, nós não vamos conseguir nos ouvir em verdade e, consequentemente, termos dificuldade de modificar este quadro desestruturado, necessitando da nossa atenção. Falar mal, ensina Emmanuel no livro Fonte Viva. Falar mal, na legítima significação, será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras. Refletimos nessas palavras de Emmanuel. Os outros são criações de Deus.
Quando eu escolho maldizer, eu me lejo de validar, homenagear os meus instintos inferiores e renunciar o título de ser cooperador de Deus para com sua criação, que são os seus filhos, os nossos irmãos em humanidade. São profundas as palavras de Emmanuel. Mediante o falatório desenfreado, eliminam-se toxinas que são reabsorvidas e produzem envenenamento geral. Óbvio que nossas palavras, sendo a extensão dos nossos pensamentos e sentimentos, e estes sendo energia, uma vez emanadas, nós estamos contagiando-nos e contagiando os nossos lares, se acontece em casa, os nossos ambientes de trabalho, as nossas vidas de relação, porque estamos imersos nesse mundo do fluido cósmico universal, o qual, na medida que pensamos e falamos ou sentimos, já estamos nos contagiando uns aos outros. Se cada pessoa falasse apenas o necessário, e no momento oportuno, haveria um salutar silêncio na Terra. Por que será, Joana diz, um salutar silêncio? Eu tenho para mim que ela nos remete às reflexões que não é um silêncio mórbido, mas é um salutar silêncio. Haveria maior empatia, maior capacidade de nos entendermos, porque estaríamos abertos a ouvirmos. Pensemos. Muita falta faz o silêncio no mundo. Silêncio que propicie calma, silêncio que faculte reflexão. Quando falamos, conseguimos refletir sobre o que falamos? Nós estudamos a loucura no Livro dos Espíritos, mas isso não é loucura. É aprender, desenvolver a habilidade de nos comunicar conosco enquanto da relação com o outro. Isso se desenvolve dentro da possibilidade do mecanismo reflexivo, autoperceptivo. O silêncio é fundamental para o equilíbrio fisiopsíquico do homem. Claro, não é o silêncio mórbido, o silêncio gerador de equilíbrio a nível da nossa mente, do nosso pensamento, do nosso campo emocional, que vai ser a exteriorização do nosso corpo biológico. Já imaginamos ou percebemos alguém altamente desequilibrado, mentalmente, emocionalmente calmo, com essa expressão no biológico? Não. Então ela é necessária ser conquistada. Usa o silêncio necessário, remete-nos em momentos de coragem, Joana de Ângeles. Não a mudez caprichosa, vingadora, mas a discreta atitude de quietação e respeito. Por isso que falamos antes, não é o silêncio mórbido. Aqui a Joana vem nos dizer, não a mudez caprichosa. Já vimos quando estamos realmente com raiva, rebeldes, a gente não fala nada, mas está bufando por dentro, não é? Vingadora. Estamos ali por dentro a 1000 por hora. Não é esta o silêncio necessário que ela recomenda, mas a discreta atitude de quietação e respeito. Portanto, estamos sendo convidados a desenvolver a grande virtude da discrição. Quietação e respeito. Quando nós vimos os slides anteriores, eu faço o que eu quero, se eu me considerar o meu vizinho, eu estou em desrespeito com a minha própria consciência. Então, através da discrição, que é oriundo do desenvolvimento evolutivo do ser de si consigo perante a vida superior, vai percebendo o que é certo, o que é errado, vai diferenciando e vai se elegendo naturalmente a execução dos valores reais da vida. O silêncio faz bem àquele que o conserva. Obviamente que quem escolhe silenciar devidamente, equilibradamente, é que recebe o benefício desse mecanismo interior. Quietação nem sempre é silêncio, ainda Joana de Ângeles prossegue. A quietude pantanosa que guarda miasmas e morte para os incautos que se iludem com a sua aparência. Quantas vezes nós mesmos podemos estar nos relacionando e percebendo e achando que a pessoa, mas ela é tão boazinha, é tão quietinha, é tão quieto.
Mas é isso que ela está falando, de quietação e silêncio? Não, não é isso. Isso é um quadro diferenciado. A questão da quietação, quando é silêncio, é oriundo da harmonização interior, que gera diferentes manifestações no seu campo do movimento. É muito fácil servir à vista, prossegue agora Emmanuel em Vinha de Luz. É por isso que em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Com este comportamento, evidenciamos silêncio interior, harmonia interior, e isso pode ser nos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, nas nossas propostas onde que estamos, porque é o espírito que vai estar aqui, ora, se manifestando dentro de níveis egoísticos, que são os da perturbação, ou então, como nossa proposta está sendo dessa educação interior, que nós já vamos modificando a realidade através do desenvolvimento da atuação no voluntariado, ou seja, no anonimato. Não mais nessa necessidade de sermos os agentes do bem que fazemos ou sermos vistos, mas simplesmente nos escolhermos a movimentação do bem em nós e através de nós. Silêncio não significa falta de conversação, na acepção que desejamos dar. É fundamental entender isso. Com tudo que nós apresentamos aqui, então poderíamos nos perguntar, então é melhor calar? Vamos prosseguir. Não é isso que a Joana está dizendo. É a ausência de gritaria, não de diálogo fraterno e iluminativo. Então não estamos falando de silenciar a conversa edificante, o diálogo educativo, o diálogo que acresce na nossa evolução espiritual. Não estamos falando disso. Nasce da paz interna e externa-se como cooperação em favor das demais pessoas. Então este silêncio dignificante, ele é oriundo da conquista da paz de consciência de cada um de nós. E somente cada um de nós, no dia a dia, estejamos nós encarnados ou desencarnados, podemos trabalhar na construção desta paz almejada. Mas necessário fazer a educação interior na conquista dos valores reais. Mantenha a serenidade como resultado do hábito de silenciar a futilidade e as reações negativas, e como reflexo da conquista do teu autoconhecimento. Quando nós vamos nos auto-encontrando, nós vamos adquirindo maior serenidade pela reeducação dos hábitos fúteis, das nossas reações negativas, pela construção ou elaboração de hábitos proativos perante a nossa vida, perante a vida dos outros, perante o nosso processo interior. Lembrando que Jesus calou muito mais do que falou. Os seus silêncios sábios são o atestado mais expressivo do seu amor pela humanidade. Jesus é nosso mestre, nosso modelo, nosso guia. Foi e continua sendo o agente de maior movimentação para o bem, onde todos nós estamos indo em direção a. E, no entanto, ele muito pouco falou, ele mais atuou, e ainda mais no anonimato. É importante perceber o poder do silêncio real. Recorda sempre, ensina André Luiz no livro Ideal Espírita, recorda sempre a aplicação justa do silêncio no desenvolvimento das próprias ações, na certeza de que não há caridade ruidosa ou amor unido a sensacionalismo, pois até Jesus, nosso Mestre e Senhor, emoldura as suas manifestações de misericórdia sublime com o amparo do silêncio que traz consigo a sabedoria do amor eterno. Mais uma vez, sendo lembrados desta necessidade da aplicação do silêncio real na nossa movimentação diária, dentro do processo de aquisição
de valores nobres, de valores éticos, de valores estéticos, que vamos desenvolvendo no ensaio da vida aqui na Terra onde nós encarnados estamos. No livro Roteiro, Emmanuel prossegue: ninguém vive só, mas chega sempre um momento para a alma em que é imprescindível saber lutar em solidão para viver bem. Para desenvolver o silêncio real, é indispensável que aprendamos a conviver com isso. E aí vamos nos deparar com momentos de grande turbulência emergindo na consciência. E aparentemente desconfortável, mas altamente saudável, dentro da proposta de autoencontro, para me perceber e transformar, entendendo que os nossos hábitos e padrões que emergem são transitórios. O importante é a nossa escolha e posicionamento perante as experiências emergentes. Reserva-te o prazer do silêncio diariamente, por alguns momentos. Nós sabemos que temos a nossa vida, os nossos afazeres, mas também sabemos que não somos a terra e que somos seres imortais. Quando vamos nos educando para os valores reais da vida, nós sempre vamos encontrando momentos para essa educação espiritual, seja quando estamos indo para o nosso trabalho, quando estamos voltando, nessas situações corriqueiras, quem quer encontra momentos de interiorização. O silêncio interior conceder-te-á harmonia, ensejando-te reflexões saudáveis e renovadoras, sem parar, para me ouvir. E para isso é necessário silenciar, eu não saberei me ouvir. Então, fundamental desacelerarmos. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Mas não precisa ser nesse corre-corre. Podemos escolher metodologias diferentes desde que trabalhamos nossos interesses pessoais e nos elaboramos para construir os hábitos reais da vida atemporal. Mediante a disciplina, adquire-se consciência da vida, amadurecimento psicológico, compreensão dos valores que devem ser adquiridos a benefício de si mesmo, resultando em bem-estar e do próximo. É compreensível que certas vezes temos dificuldades de nos movimentar nos referenciais superiores da vida, devido ao nível evolutivo onde nós nos encontramos. Porém, usando da disciplina como uma grande virtude a ser buscada por todos nós, nós vamos perceber que a disciplina é uma alavanca que nos motiva, que nos estimula a cada vez trabalharmos a nossa reformulação interior dentro dos preceitos que vão gerar esta harmonia consciencial. E Emmanuel, no livro Calma, ensina-nos: ainda que todos os elementos exteriores se te revelem contrários à ação que desenvolves, é perfeitamente possível guardar a própria serenidade, desde que saibas entender pessoas e situações, deixando-as onde se coloquem e seguindo para frente com o trabalho que te compete. Podemos sempre ir à frente dentro da nossa proposta evolutiva de harmonização, desde que nos escolhemos, desde que aceitamos que as pessoas são quem elas são, não quem nós gostaríamos de ser. Mas podemos aprender a responder diferente em relação às mesmas quando aprendemos a nos relacionar com maior harmonização, com maior serenidade, oriundo dentro dessa renovação de ideias, de conceitos, de valores, expandindo a nossa consciência cada vez mais, dando direito ao outro o que ele busca, mas eleger-nos a buscarmos avançar no nosso caminho libertador, onde o poder do silêncio interior é necessário para renovarmos, para conquistarmos, para estarmos conosco como estamos no presente, para não mais fugir de nós, para não mais culpar os outros, mas sim para aprender a conviver conosco, acolhendo-nos, amando-nos e trabalhando esse processo libertador, felicitador que todos nós almejamos. Dentro dessas reflexões, que possamos pensar e refletir na conquista real como espíritos imortais e abrirmos espaço para momentos de silêncio em nossa vida, tão necessários. E assim vamos chegando no final
Muita paz a todos.